Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. E lembre-se, isso não depende de você. A sua vitória não depende das suas forças, da sua capacidade, da sua influência ou da sua inteligência, ovelhinha. A sua vitória está nas mãos do Senhor, depende do Senhor e Ele, sozinho, Ele vence batalha. Ele é suficiente, oh glória! E no devocional de hoje, nós vamos ver que quando o Senhor quer se manifestar, nada pode impedir. Não tem terreno inimigo, não tem, irmãos, entidade, não tem simpatia, não tem problemas grandes, enfermidades, batalhas. Quando Deus quer trabalhar, nada pode impedir o agir de Deus. Fique neste devocional até o final. Não saia pela metade, ovelhinha. Por favor, se alimente por completo. A mesa está posta, tem comida para você. E lembre-se, deixa também aí o seu joinha, curte, porque quando você curte, a plataforma aqui entende que você não se ofendeu aqui, ó, com a mensagem, tá bom? Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Tá tudo bem? Passou o dia na bênção? Fico tão feliz quando você consegue chegar aqui para se alimentar, oh glória! E se eu, que sou ser humano, falho, pecadora, né? Fico feliz, imagina Deus, que quer falar com você, que quer ter comunhão com você, que quer se revelar a você, como ele não fica feliz? Porque afinal, estamos aqui falando dele, compartilhando a palavra dele e estamos aqui como um instrumento, um canal, né, para poder falar aquilo que ele quer falar. Então abra os seus ouvidos, porque ele vai entregar a mensagem que você precisa ouvir. Amém? E para você que chegou aqui agora, ovelhinha, quero dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já te amo em Cristo Jesus. Venha conosco, vamos dar as mãos aqui e vamos caminhar juntos, porque Deus tem feito algo aqui tremendo, onde passamos o dia todo juntos, acredita? Recebendo gotas de refrigério, amanhecemos o dia com oração, à tarde meditamos uma palavra e à noite temos aqui o devocional e depois mais oração. Olha, só Deus pode fazer isso, hein? Então, não perca essa oportunidade. Vamos dar as mãos e como ir buscar o Senhor juntos. Bom, no devocional anterior, nós meditamos em todo o capítulo 5, meus irmãos, aqui de 1 Samuel, da Bíblia Sagrada. Meditamos em todo o capítulo, onde nós vimos que a arca estava na casa ali, ó, do Deus dos filisteus. A arca da aliança, e aquele ídolo caiu diante da arca do Senhor por 2 vezes. A cidade ficou em castigo, porque Deus pesou a mão sobre aquele país, meus irmãos, a ponto de muitos ficarem enfermos com tumores e morrerem. Então os filisteus ficaram desesperados. O que vamos fazer com essa arca do Senhor? Porque a arca da aliança representava a presença do Senhor. Tanto que a arca, ela tinha um lugar próprio, que era no santíssimo lugar dentro do templo. Mas aí os filisteus, né, tomaram a arca e pronto, a arca estava no lugar errado. Então, por onde a arca passava, no terreno dos filisteus, o Senhor castigava, porque não era ali o lugar dela, porque naquele meio tinha desobediência, naquele meio tinha pecado, e o nosso Deus, mesmo sendo um Deus de amor, mesmo sendo um Deus de perdão, Ele não tolera pecado, ovelhinha. Então, os governantes, os príncipes filisteus se reuniram. O que vamos fazer com essa arca? Todos nós vamos morrer. E aqui, hoje, no capítulo 6, nós vamos ver o que eles pensaram em fazer com a arca. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor
Digamos-nos com que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Olha, eles queriam mandar a arca de volta para o seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão, porque a sua mão não tem se afastado de vocês. O castigo de Deus estava sobre os filisteus, irmãos. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Estou aqui, no capítulo 6, agora no versículo 4. Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Versículo 5 agora. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele, olha, irmãos, e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então, versículo 7, agora então, preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-na à carroça, mas afastem dela os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem, olha aqui, irmãos, isso aqui são os sacerdotes deles lá, dos filisteus, orientando como devolver a arca do Senhor. Então aqui eles estão dizendo: não devolva a arca sem nenhuma oferta. Ofertem ao Deus de Israel, coloquem ouro, façam a imagem dos tumores que assolaram vocês de ouro, imagens de rato, naquela época rato para eles, né? Deuses, fazem imagem de ratos e devolvam a arca. E não devolvam a arca em uma carroça velha, não, devolvam a arca em uma carroça nova, com uma vaca que nunca montaram nela. Olha aqui, irmãos, ó. Agora então preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem dela os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Olha que tremendo, irmãos. Enviem a carroça e fiquem observando. Mandaram a carroça sozinha, tá, irmãos? Sem gente, sem ninguém. Colocaram as 2 vacas, colocaram a carroça, colocaram a arca dentro da carroça e as ofertas ali, ó, e liberaram as vacas. Só fiquem observando para onde vai. E aqui no versículo 9 disseram assim: e fiquem observando, se ela for para o seu próprio território, em direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se a vaca, não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por um acaso. Entendeu aí o que eles falaram? Se a vaca, as vacas, forem igualmente no sentido para o lugar da arca, a cidade de Bet-Semes, é sinal que a arca está voltando para o seu lugar e que tudo aconteceu porque Deus pesou a mão. Agora, se as vacas, a carroça, for para outro canto, porque afinal, irmãos, são 2 vacas, elas podiam se desentender ali e ficar rodando. Se elas forem para outro canto, tudo aconteceu por um acaso. E olha o que aconteceu. E assim fizeram, pegaram 2 vacas com cria, amarraram-na a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores.
Olha aqui, irmãos. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, ou seja, as vacas foram para a sua cidade. Ou seja, irmãos, as vacas levaram a arca para o território dela. Oh, glória! Olha aqui, irmãos, mantendo-se na estrada e mungindo por todo o caminho. As vacas foram mungindo por todo o caminho. E olha que profundo, não se desviaram nem para a esquerda e nem para a direita. Oh, glória, as vacas nem se desviaram, irmãos. Elas foram no caminho certo. Oh, aleluia, elas foram no caminho certo, irmãos. E os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Irmãos, o nosso Deus é vivo. Ele não depende de mim, não depende de você, não depende da nossa sabedoria, das nossas forças, das nossas capacidades. É Ele quem capacita. É Ele quem faz, é o Senhor quem age. Eu não sei o que você está passando, mas olhe aqui o nosso Deus, quando Ele quer agir, quando Ele quer fazer, irmãos, nada pode impedir. A arca estava em um território inimigo. A arca estava em um lugar que não era o lugar dela. Não tinha seres humanos perto dela para defender aquela arca, não tinha. Mas o nosso próprio Deus, que é vivo, Ele não depende do ser humano. Ele não depende de mim nem de você para fazer a obra dele. Ele não depende de mim nem de você para poder curar, para poder transformar, para poder amolecer coração. Então aquieta-te, se sossegue o seu coração, confie no Senhor, porque Deus só pede de você algo. Confie, descanse, faça a minha vontade, ande em meus caminhos e o resto eu farei. Aleluia, eu farei. O nosso Deus é aquele que peleja em nosso favor. Ele peleja, Ele faz. Então não precisa você ficar com o coração aflito, ficar em desespero. Acalme, não perca sua noite de sono. Lance sobre o Senhor. E esse Deus aqui é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Você crê que Ele não mudou? Que neste momento você possa pegar a sua causa, a sua petição, entregar nas mãos do Senhor e confiar que o nosso Deus não perde o controle. O nosso Deus tem o domínio, ovelhinha, sobre os céus e sobre a terra. E para Ele nada é impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Muitas vezes nós entregamos algo nas mãos do Senhor e ficamos tentando, né, dar uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa. E me veio aqui na mente agora, né, quando Deus usou a mula para falar com Balaão. Aqui as vacas, irmãos, foram no caminho certo. Quando Deus quer fazer, Ele usa a mula, Ele orienta a vaca e manda vir o urubu dar comida para o seu profeta. Irmãos, o nosso Deus é tremendo. Então acalme o coração, porque cremos em um Deus vivo. Amém? Eu oro para que Deus ministre melhor o seu coração, que Ele fale melhor com você e que você possa conseguir descansar neste Deus que faz prodígios. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigada por este momento. Obrigada por Tua palavra. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de Ti. Senhor, toma esta pessoa nas Tuas mãos. Guarde, livre de todo mal. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre ela e que ela possa descansar o coração em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, que Deus te abençoe. Ovelhinha, te amo. Fique na paz.